Calma aí. Tudo à vontade. Olá, povo da Terra! Tô aqui com o Bruno Bandeira de novo! Outro dia. Outro dia, né? Outra roupa. Eu lavei a roupa. Uma semana depois. Então, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências com animes. Quando a gente começou a ver anime e tudo mais, né? Foi em épocas um pouquinho diferentes, né? Foram tempos diferentes, né? Você um pouco antes e eu um pouquinho depois. E eu e o Bruno hoje a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências com animes, em épocas um pouquinho diferentes, não é, Bruno? Eu sou um pouquinho mais velha, né? Bruno tem 23. 20 anos, não, né? Então, sou um pouquinho mais velha. Eu tenho 26, não é muita diferença assim, um não. pouco mais velhinha só. Na época eu comecei com animes um pouco mais cedo mesmo. É. Comecei. Na verdade, qual foi o primeiro anime assim, que você assistiu? Primeiro anime. Não sei, mas provavelmente o Pokémon mesmo. Porque o Pokémon é muito antigo. E assim, eu lembro da época que eu era mais novo. Era na época das locadoras, né? E aí tinha uma sessão que era só uma fileira de fita de Pokémon da primeira temporada. Assim, a fileira completa, assim, cheia de fita. Eu ficava, caraca, maravilhado, porque acho que eu só tinha uma, duas fitas, assim, do Pokémon perdidas. Aliás, até hoje eu tenho a fita do filme do Mewtwo. Claro que eu não tenho o videocassete, mas a fita tá lá ainda. Nem sei se também vai funcionar se eu rodar. Mas assim, eu ficava maravilhado como é que era como se fosse um paraíso. Era como se fosse entrar numa loja mesmo hoje em dia, né? Não tem mais locadora, mas como se fosse entrar numa loja de um monte de figure. Aí você fica maravilhado querendo ter tudo. Ou roubar tudo, ou alugar tudo e não devolver tudo. Enfim, essa era a minha vontade na época. Você tinha falado aqui pra mim que você ia falar que você tinha vontade de roubar esses DVDs. Claro, né? Criança vai falar assim, vou pegar esse negócio aí, eu quero. Eu quero, velho. Alguém me dê. E você assistiu pela TV normal, né? Eu via muito pela TV. Eu nunca assisti Pokémon, eu já fui mais de Digimon. Eu também gostava. Não era na mesma época. Mas eu lembro que era a sequência do Dragon Ball Z na TV Globinho e depois o Digimon. Mas isso então você assistiu mais ou menos na mesma época que eu, assim, bem na infância, né? Bem Não na foi infância, quando na verdade. você começou a assistir anime? Não foi depois. Porque tem aquela transição, né? Tipo assim, você só assistir desenho, não importa se é anime, o que é. Porque, por exemplo, você tem lá o anime no anime de luta, o anime que é mais boboca, o anime que tem mais não sei o que, o anime do Max Steel que é o 3Dzão ferrado. O anime não, no caso, tem o desenho. Mas aí tem, por exemplo, os animes, você não classifica desenho e anime. Tem o desenho que tem o Goku. Eu também era bem assim, eu comecei com Dragon Ball, né? Sem ter a menor percepção também de que era um anime. Eu via na TV Globinho, a Saga Buu mesmo, né? Cavaleiros do Zodíaco eu já tinha assistido quando eu era bem criancinha. Eu tenho fita, assim, com uns 4 aninhos de idade cantando música do Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu, obviamente, não lembrava mais de nada, né? Quando já lembrava muito pouco, assim, de Cavaleiros do Zodíaco. E depois eu tive que reassistir Cavaleiros, assim como eu reassisti Dragon Ball, aí já nos tempos da internet, né? Internet de escada. Quando eu comecei a assistir anime, tendo percepção de que era anime, tendo consciência de que era anime, eu tinha que baixar os episódios. E aí era um sofrimento, porque levava uma madrugada inteira. Era uma madrugada inteira pra ter um episódio pra ver no dia seguinte. Se demorava muito pra ver tudo, né? Dragon Ball eu tive que fazer gambiarra de empréstimo de DVD na época, né? E eu só vi Dragon Ball tendo consciência de que era um anime e vendo todas as sagas depois de eu já ter conhecido Naruto. O primeiro anime que eu fui apresentada sabendo que era anime não foi Naruto, foi Elfen Lied, eu já falei isso num vídeo aqui. E depois é que eu peguei DVDs de Dragon Ball. Eu peguei uns DVDs de Dragon Ball GT que eram sensacionais. Era justamente uns episódios em que eles enfrentavam o deus da destruição, o Ludo. Que eles cantavam, tinha uma musiquinha de seita lá, pra aquela divindade. Que ele cantava assim, Senhor Todo-Poderoso Rei, Yaka Ludo. Sério, eu nunca esqueci isso. E aí, eles ficaram presos dentro da porra do robô. E aí, eles tinham que fazer um ritual. Eles tinham que fazer uma sequência de dar uma porrada no robô de dentro pra fora e de fora pra dentro no mesmo tempo. E aí, o Goku, ele não sabia como é que... Ele não conseguia sincronizar o tempo do ataque. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Eu não sei contar, vai sair tudo errado. Ele lançou então vamos fazer a sequência do carne, leite e pão. É um negocinho que ficou na minha mente marcado. Carne, leite e pão. Eu já procurei no YouTube isso e nunca achei essa cena, pra ser sincero. Mas era sensacional. E é óbvio que o DVD acabava justamente quando eles voltavam pra Terra e o Baby tava voltando pra Terra. E aí
não tinha mais DVD pra assistir. E aí você já tinha noção já de que era um DVD de anime e tal, ou ainda foi na época de desenho? Como foi essa transição pra você? Porque a gente foi assistia. Em que ano? Porque a gente assistia quando era criança, tá. E depois tem acho que tem uma fase meio que a gente fica meio afastado e depois que vai, né, justamente ingressar no mundo dos animes como aquela coisa mais cultural, como uma comunidade mesmo. Aí foi mais com One Piece mesmo. Foi mais com One Piece, que foi o primeiro anime que eu peguei pra assistir de verdade. Que foi justamente em 2011, que a escola tava em greve, ficou uns 3 meses em greve, eu peguei pra assistir tudão. E assisti, na época tava justamente na semana que ia ter o time skip no anime. Então foi assim, eu peguei pra assistir e justamente os 517 episódios. Meu Deus do céu. Eu tenho consciência de que eu nunca vou ver One Piece por causa disso, já acumulou muito. Cada vez pior, na verdade. E aí eu só fazia isso o dia inteiro. Eram 20 episódios, eu acordava, ficava lá no sofá com o notebook do lado assim e assistia. Aí doía um pouco as costas, aí eu virava pro outro lado. E era só isso, o dia inteiro, alternando a coluna pra não doer tanto, a perna não esticava nunca e ficava lá vendo 20 episódios por dia, online, e aí consegui terminar numa maratona só, nesses 2 meses que eu fiquei assistindo direto, provavelmente. Depois, obviamente, eu fiquei órfão, né? Você deu sorte que você já pegou isso numa fase em que a internet era algo plausível, era algo viável, né? Eu lembro que quando eu comecei com anime longo, né, que eu falei, o primeiro foi Elfen Light, que é um de 12 episódios, né, que inclusive é uma história interessante, porque eu recomendei depois esse anime para outras pessoas depois de mais velha, tal, como um ótimo anime, sendo que o anime é tudo que tem de mais fanservice, assim. Quando você é adolescente, né, no caso eu tinha 13 anos, 12 anos quando eu assisti Elfen Light, aquilo tem muito sangue, muitos peitos, muitas pessoas sendo decapitadas e degoladas, e isso é sinal de que o anime é muito bom e muito maduro, né? Muito adulto. Aí depois eu fui rever, não, realmente, assim, não é um anime ruim. Eu não sei, eu ainda tenho um apego, alguma coisa que, assim, não é ruim, mas é muito problemático. É ruim. Eu, sinceramente, só vi a cena clássica mesmo, dela com capacete, pelada, matando um monte de gente. A animação é boa. Pelo menos isso, eu acho assim, ela tá pelada, show, mas aí, enfim, eu só vi isso mesmo pra falar. E na época eu lembro, em 2011, que o pessoal falava, todos esses animes de clichê assim, ó, o Elfen Light, o pessoal gostava do Death Note na época, não vou lembrar dos outros, mas eu lembrei desses dois que o pessoal falava muito na época. Isso foi mais ou menos em 2006 que eu peguei a Elfen Light, e aí eu gostei muito de anime, deu um tempinho, aí eu ganhei um DVD de Naruto, né, tava no clássico ainda, e eu terminei de assistir Naruto. Eu não lembro agora se eu já baixava já desde o início ou se eu fui conseguindo novos DVDs. Eu sei que uma semana depois de eu assistir Naruto pela primeira vez, eu já tava fazendo cosplay de Sakura num evento. Porque desde que eu conheci anime, eu queria me transformar nos personagens, eu fiquei apaixonada por aquele universo. E eu ganhei um microsystem que quiseram trocar por todos os DVDs de Naruto. Meu Deus. Né, que tinham até então, mas me recomendaram não fazer a troca, eu não fiz. E eu fiquei pensando naquilo, remoendo, porque eu não usava o microsystem pra nada. Eu fiquei, nossa, eu devia ter pegado os DVDs de Naruto do piratão, né? Que na época era assim, vendia DVD pirata nos eventos, né? Porque não dava muito... Não era comum baixar, como eu falei, era difícil baixar. Uhum. Então, os caras levavam a mídia física pirata pra vender dentro do evento. E eu não comprei. E aí eu não lembro como foi que eu vi até o ponto que eu tava, mas ainda foi antes dos fillers do Naruto clássico. Ainda nem tinha saído os fillers. Eu não tenho certeza agora se foi exatamente assim. Eu sei que o Shippuden eu peguei animado do início. Eu comecei a ver a animação de Naruto Shippuden saindo episódio por episódio. E aí toda vez que saiu o episódio eu tinha que deixar baixando a madrugada inteira. Era um sofrimento, era uma ansiedade muito grande. Tanto que aí teve uma época que eu parei. Eu parei de ver totalmente Naruto. Sim, na metade de Naruto Shippuden eu parei de ver e só fui voltar 2 anos atrás. Eu terminei Naruto 2 anos atrás. Meu Deus. Porque todo mundo fala de Naruto, né? Na época que o pessoal tava no hype do Naruto, eu tava no hype do One Piece. Por algum motivo. Não, por algum motivo. Eu acho que eu sei qual é o motivo, que é basicamente o quê? Eu cheguei a ver em 2007, no SBT, tava passando, eu curti, e aí assisti. E no mesmo tempo tinha um jogo de PS2, que eu simplesmente era fascinado. Foi na época que eu tinha comprado, justamente, eu tinha ganhado, né? O PS2 e veio esse jogo, veio o demo do jogo junto, aí depois eu consegui o jogo pirata, obviamente, pra comprar e viciei pra caraca. E aí, enquanto o pessoal tava assistindo Naruto, eu não tive muita experiência, eu só vi umas cenas ou outras perdidas, e na época o pessoal nem pronunciava direito os nomes dos personagens também, só ficava falando e eu ficava... Não, porque
o pessoal carioca, né, fala o Sasuke, não sei o que, o pessoal falava do Kakashi, o pessoal falava Kakashi, eu achava que o pessoal tava falando Takashi. Sério, tudo zoado assim, tudo tipo, informação boca a boca, mas não consegui me convencer, ninguém me conseguiu me convencer a ver. Mas assim, ainda tenho esse projeto pra esse ano, que é, já que vai lançar o novo mangá do Kishimoto, eu falei assim, vou então, até perguntei pro pessoal no canal lá, o que vocês acham de eu ler o Naruto e fazer uns vídeos por arco mesmo, assim, porque eu também tenho curiosidade de conhecer a obra, porque, primeiro, marcou uma geração e marcou também o próprio mercado mesmo, é sempre bom a gente saber pelo menos um pouco de tudo. Então, pretendo aí esse ano tá na lista de projetos aí, ler Naruto. Mas falando de Naruto, eu nem precisei ser fã, eu tava falando com você aqui, antes de começar a gravar. Teve o evento do Anime Friends em 2016. E aí, quando a gente chegou lá no evento, tava fechado ainda, né? Eu não podia entrar, a gente chegou bem cedo. Quando abriu, como o espaço era muito grande, era uma área reservada do exército, um negócio assim, enfim, espaço muito grande. Todo mundo começou a correr. Aí, algumas pessoas começaram a correr igual o Naruto. E aí eu fiquei assim, eu comecei a correr junto. Eu não me aguentei, eu comecei a correr junto e eu comecei a imitar o Naruto. E eu, caraca, eu correndo igual o Naruto. Sério, eu não sei o que deu em mim. Como você falou de querer ser o personagem. E eu que nem era fã, nem não tive experiência de ser realmente fã de Naruto. Eu entrei num transe ali que eu tava correndo igual o Naruto. Sério, eu não tô zoando. Eu tava correndo igual o Naruto e eu olhava pro lado assim e via as outras pessoas correndo também. Parecia que eu tava no início da Guerra Ninja, tá ligado? Que todo mundo tava correndo e olhava pro lado e falava, caraca, mano, eu tô vivendo um momento histórico aqui. Como é que pode? Eu pensei assim, cara, eu queria tanto ter uma câmera aqui pra filmar isso. Eu queria tanto ter filmado esse momento. Sério? Eu fiquei assim, hoje, eu pensando assim, sério, eu fico extasiado, lembrando desse momento. Tá escorrendo a lágrima da vergonha alheia aqui. Mas eu tô zoando, mas eu compreendo muito, porque eu com 26 anos na cara, quando eu via na internet marcação pra corrida de Naruto, eu tinha curiosidade. Eu confesso pra vocês que eu tenho curiosidade. Sério? Até hoje de ir numa corrida de Naruto. Pra ver, né, se eu me sinto diferente. Eu sei que com certeza, definitivamente em 2006, se eu tivesse ido numa corrida dessa, eu teria me sentido pleníssima, né? Eu me senti muito. Porque demais. Quando eu comecei a ver Naruto, assim, em 2006, eu realmente achava que eu vivia em Konoha, no mundo ninja. Nossa, eu queria, na época, tocar flauta transversal. Eu ia na loja de instrumento, assim, eu tocava teclado e violão na época. Mas eu ia na loja de instrumento, eu olhava a flauta transversal porque eu queria ser a Tayuya. Nem sei quem é. É uma personagem que nem teve relevância, ela apareceu assim super rápido. Eu também nunca fiz cosplay dela, o cosplay que eu fiz de Naruto, além da Sakura, foi o Deidara, né? E isso foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Acho que um dos melhores dias que eu tive na minha vida foi o dia que eu fui pro Anime Family de cosplay de Deidara em 2007. Porque na época Naruto ainda tava saindo, né? O Deidara não tinha nem aparecido tinha mal aparecido no anime. Né, mas ele já tava bem, no mangá já tava bem avançado a história, já tinha muita gente que era fã do personagem. E ele tava num hype, assim, e eu fui o primeiro cosplay dele no Rio de Janeiro, um dos primeiros do Brasil. Só tinha uma menina em São Paulo que tinha feito esse cosplay. Eu fiz até as linguinhas na mão. Eu ia perguntar isso, como é que você fez as eu linguinhas? Colei com Super Bonder. Cara, o meu cosplay fez muito sucesso nesse evento, eu não conseguia dar 2 passos. Eu passei o evento inteiro tirando 1000 fotos. E aí depois eu fui no Orkut, que ainda era Orkut na época, né, na comunidade sobre o Anime Family. Foi um aquecimento do Anime Family em 2007. E só dava Deidara, todo mundo falando do Deidara. Cara, eu me senti super popular, assim, eu fiz milhões de amigos nessa época. Nessa época, todo evento que eu ia, eu podia ir sozinha no evento, que eu sempre tinha milhões de companhias, assim, conheci muitas pessoas. E eu não gostava da fama na época, assim, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu surtava do nada e, tipo, excluía a Orkut e fazia outro e perdia toda a popularidade que eu tinha. Depois que eu vim com esse negócio de canal, me arrependi amargamente, que eu pensei, talvez eu pudesse ter nutrido a minha popularidade desde aquela época, né? Ter sido pioneira no YouTube, ter começado com o canal desde aqueles tempos. Mas, enfim, eu não conseguia. Eu sempre tive um problema de não conseguir me focar nas coisas e, assim, ter que parar com tudo e viver outro tipo de vida, outro tipo de hábitos e de lugares para frequentar. Parei de frequentar evento, fazia outro Orkut. Eu sempre tive essas doenças, assim, esses problemas
mentais. Mas aí, enfim, eu sei que os eventos mudaram muito dessa época, 2006, 2007. Eu frequentei muito evento nesses 2 anos e depois eu voltei um pouquinho, assim, em 2010 a 2011, mas que foi a época que você começou, provavelmente, né? Mas já não tava mais a mesma coisa. Aí a gente fica sempre sem saber, né? Se foram as coisas que mudaram ou se foi a gente que mudou e Sempre não os dois, né? e se sente deslocado no lugar, eu nunca sei. Mas e aí, em 2011, quando você começou a ir pra esses eventos, como eram essas experiências? O primeiro evento de anime que eu fui, foi até curioso você lembrar disso, porque o primeiro evento que eu fui não foi nem por causa dos animes em si. Eu já tava assistindo o One Piece e tal, tava justamente nessa época, mas eu fui no evento pra me apresentar, pra fazer uma apresentação de dança, de hip hop. E eu não sabia, não tinha nada a ver com. Eu fui no evento, eu não sabia que era um evento de anime. Eu só fui com um grupo naquela época. Aí eu fui, então eu falei, tanta gente estranha aqui. O pessoal fantasiado, pessoal esquisito aqui, todo mundo assim, nem todo mundo ia fantasiado, tinha um pessoal que ia com roupa, né, de rock e tal, não sei o que, roupa toda preta, tal, um negocinho, eu na fila, e o pessoal, caraca, aí beleza, entrei, aí foi que eu fui, que eu conheci, que eu tive realmente a primeira experiência com eventos de anime. Depois, claro que depois que eu fui em alguns outros, mais com essa intenção mesmo de ir participar, tal, e jogar, e, enfim, comprar mangá, etc. E até é curioso que acho que foi em 2013 que o canal, tipo, tinha começado em 2012 o canal, e aí em 2013 eu fui para alguns eventos, tal. O evento mais famosão aqui do Rio, talvez seja o Rio Anime Club, que faz direto evento. E aí, curioso, porque tava tendo, tipo, uma atração lá no palco e tal, e eu com um canalzinho pequenininho, né? Aí eu, caraca, Quantos inscritos na época? não sei, devia ter uns 10 mil, por aí. Alguma coisa assim, bem pouquinho mesmo. Talvez até menos, na verdade. Enfim. Aí eu falei, pô, aí, seria legal se um dia eu também fosse atração desse evento. E até hoje não aconteceu. Eu tô acreditando que ele vai vir, né? E, poxa, agora... E finalmente, não, até hoje não aconteceu. Tá aí, Rio Anime Club, né? Pode convidar uns youtubers cariocas, né? É, você nem precisa pagar. Economiza, olha só, não precisa pagar hospedagem, hotel. Pois é, E foi no transporte. Rio Anime Club que você fez o evento de hip hop, né? Não, foi num outro, assim, foi na época quando eu morava em Natal ainda. É, porque o Rio Anime Club no Rio de Janeiro sempre teve um pouquinho essa polêmica de trazer umas coisas que não são do universo de anime. Sempre foi um evento um pouquinho mais amplo. Traziam umas coisas diferentes assim. Eu lembro que na época que eu ia tinha um negócio de guerra de cotonete. Sim. Eu adorava isso aí. Teve uma vez que eu me machuquei de verdade nisso aí. Eu fiquei com a boca totalmente inchada. Esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Eu sempre lembro desse dia com muita angústia, porque foi um dia que tudo deu errado. Primeiro eu fiz cosplay de um personagem de um yaoi. Tem isso também, né? Eu cheguei a comentar aqui com você, na época que eu comecei com esse universo de anime, 2006, 2007, era muita moda as meninas gostarem de yaoi, que são animes de casais homossexuais masculinos, né? De meninos se amando. E era muita febre as meninas gostarem disso. Os eventos tinham sala de yaoi, etc. E aí eu era apaixonada por esse yaoi Loveless. E eu fiz cosplay desse cara e ninguém conhecia o cosplay. Já começou por aí a minha decepção, né? Saí do Deidara, que eu fui super ovacionada por um personagem que ninguém conhecia. Ninguém tava mais me conhecendo já nesse evento, minha popularidade estava acabando, eu fui sozinha. Acabando a fama. Então, e aí eu fui sozinha, não falei com muitas pessoas lá. E me machuquei na guerra de cotonete, a minha boca inchou, né? Eu fui num bar comprar cigarro pro cosplay, pro desfile cosplay, porque o personagem fuma, eu não fumo. E aí eu entrei num boteco cheio de velho, e, né? E eu tava, como o personagem é homem, eu tava com uma regata cavada. E meus peitos simplesmente apareceram dentro do bar e eu não percebi. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso com um tom cômico, porque isso foi meio pesado na época. Eu sei que eu chorei quando eu percebi isso, eu chorei Música do muito. Naruto. Porque além de tudo eu tava comprando um cigarro num bar, eu era meio criança. Pois é. E foi uma coisa muito bizarra, assim. Por isso A que eu falo. perspectiva era muito diferente, né? Por isso que eu falo que esse foi um dos piores dias da minha vida. Assim, sem dúvida. Porque eu tava de cosplay comprando cigarro num bar com os peitos de fora, com a boca inchada, porque eu tomei uma cotonetada na cara. Enfim, o clima ficou pesado.
Eu tentei falar disso achando que ia ficar engraçado. Mais uma vez, mais uma vez, né? Porque da outra vez que eu fui contar minha experiência de evento, também do nada, o clima ficou muito pesado. Sempre lá no fundo tem uma história triste pra contar. E o clima ficou pesado de novo, assim. Não, vou fazer o clima ficar legal A agora. ideia não era essa. Fazer o clima ficar legal agora. Pô, tá a sessão de terapia aqui. Vamos contar a nossa experiência com animes e com evento. Não, eu tô contando meus traumas da adolescência, os traumas assim. com exames de anime. Mas assim, depois que... É engraçado, porque depois que você falou... Depois que eu terminei de ver One Piece, eu fiquei órfão, obviamente, né? Porque aquele era o meu objetivo de vida. A escola em greve, eu só via isso, só fazia isso na minha vida. Mas depois eu fiquei órfão. E qual anime que eu fui assistir? Anime muito curioso, porque tinha lá o falido Anitube, né? Com um monte de anime. Aí, óbvio, né? Um moleque de 16 anos, eu falei assim, aí apareceu as thumbnails lá dos episódios. Apareceu uma thumbnail lá, de um anime chamado Makenki. Que era um etizão, assim, brabo, assim. Etizão genericão mesmo. Que assim, as garotas tudo exagerada e tal. Realmente, eu só cliquei no vídeo por conta disso mesmo. E aí eu fui lá ver e eu vi um episódio aleatório, nem era o primeiro. E aí, assim, as garotas tudo exageradona mesmo. E na escola, obviamente, né, o moleque, ele era o único moleque que ficava no dormitório feminino. Pô, sempre tem uns clichêzão. E as garotas soltavam poder, tinha um lance lá de poder no meio da escola, cada um usava um poder diferente, enfim. Muito bom esse anime. Vendo hoje é meio bosta, mas eu fiquei realmente encantado na época. E realmente, na época, assim, nossa, eu descobri um mundo, né? Descobri um mundo. Aí eu comecei a ver um monte de hentaizão mesmo. Comecei a ver, eu via muito na época. Via muito. Eu devia estar falando isso? Não sei. Tá todo... eu falei coisa pior aqui. Mas assim, e o hentaizão o popular do hentaizão é o tentáculo, né? E aí, nossa, eu via pra caraca também. Eu via no RedTube, né? Fui do Anitube pro RedTube e tinha uns hentaizão lá. Gostava demais. Também, coisa de escola, aluna e professora. Então a sua experiência com anime começou com hentai? Não foi exatamente como começou com hentai. Teve a época de infância, depois eu comecei a ficar imerso em One Piece, aí eu comecei assim, ó. Não, assim, tirando One Piece, não, assim, aí eu viciei no hentaizão, porque acho que é um fetiche, na verdade, quando a gente é novo, porque a gente começa a estar lá na puberdade, a gente ainda vê desenhos animados, a gente pensa, puxa, como é que seria essa personagenzinha se não tivesse vestido? E a gente começa a canalizar esse fetiche nos hentais, porque a gente começa a ter aquele fetiche suprido, né? Aí, pelo menos, essa é a forma que eu vejo, né? E por isso que eu gostava muito. Depois perde um pouco a graça, né? Porque, tá bom, já sei como é que é, nada demais. Mas na época era muito bom. Pode finalizar já. É isso, gente. Essa foi a minha conversa aqui com o Bruno Bandeira. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante, principalmente agora nessa mudança de canal, trazendo novidades, coisas novas. O algoritmo do YouTube se importa muito com o engajamento do vídeo, então se você quer me ajudar, deixa o seu like. Passa também no canal do amigo Bruno aqui, se inscreve lá, tá? Amigo Bruno. Segue a gente também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Como a gente falou aqui no último vídeo, a nossa luta pelos 10 mil seguidores no Instagram para poder arrastar pra cima. Não é não, Bruno? Um beijo e até o próximo vídeo.